professor Walter e este é o seu canal, o Colisor. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos para mais um assunto interessante. Sabemos, pelo que a Escritura diz, que os homens, que nós humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E o tema deste nosso vídeo é: somos de fato feitos à imagem e semelhança de Deus? Ok, vamos começar o nosso assunto abrindo a palavra de Deus no capítulo 1, versículo 26 do livro de Gênesis. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Muito bem. As Escrituras dizem que o ser humano é a única criatura de Deus que foi criada tendo como modelo o próprio Deus. Deus disse: façamos o homem à nossa semelhança, conforme a nossa imagem. E de fato o homem foi criado, como diz o Salmo número 8, versículo 5, o homem foi criado um pouco menor do que Deus, mas recebeu honra e glória da parte do Senhor para governar este planeta. Para entendermos quão inteligente e poderoso era o homem primitivo, todas as plantas e animais que existem tiveram os seus nomes dados pelo próprio Adão. Então Adão tinha superpoderes para governar este jovem planeta e as suas criaturas. E Adão recebeu de Deus autoridade para lavrar e guardar o jardim do Éden. Mas ele não cumpriu bem a sua missão, permitiu que Satanás entrasse no jardim e foi enganado e cometeu o delito e desobedeceu ao Senhor e morreu. Morreu espiritualmente porque separou-se de Deus, morreu moralmente porque perdeu o poder de resistir ao mal, morreu emocionalmente porque conheceu a dor, a tribulação, a angústia, a depressão, a ansiedade, o medo, todos estes males que lhe eram estranhos antes do pecado. Paulo diz lá no livro dos Romanos, no capítulo 6, versículo 16, que aquele a quem o homem se apresenta para obedecer, deste tal, ele torna-se escravo. Então o homem sem Deus, o homem em desobediência, tornou-se escravo do pecado, da doença, da velhice e finalmente da morte física. Deus criou o homem à sua imagem e esta imagem foi borrada, foi manchada e apagada, e ele então tornou-se a imagem do maligno. Porque a história mostra quão maligno o homem se tornou ao tratar com crueldade, com brutalidade o seu semelhante, começando ali com a morte de Abel, quando Caim, por inveja e malignidade, matou seu próprio irmão. A humanidade se depravou a tal modo que Deus foi obrigado a interferir, destruindo a humanidade, destruindo a criação com as águas do dilúvio. Mas Deus, na sua misericórdia, prometeu um libertador. Ele mesmo tornou-se homem, veio até nós, nasceu de uma virgem como uma criancinha frágil, e aos 30 anos saiu de casa e iniciou o ministério poderoso, andou curando os oprimidos do diabo, expulsando demônios, consolando os aflitos, porque Deus era com ele, e aos 33 anos e meio subiu na cruz para pagar o preço do pecado. Porque Deus tinha dito para Adão: no dia que você me desobedecer, você morre.
ele desobedeceu, mas Deus não o matou imediatamente. Porque se ele fizesse isso, ele extinguiria a humanidade. Nenhum de nós estaríamos aqui. Mas aí Deus fez uma jogada que pegou Satanás de surpresa. Porque Deus salvou o homem sem violar a sua própria lei. Por quê? Porque ele tornou-se homem, assumiu a nossa culpa e pagou o nosso preço na cruz do Calvário. Pagou o preço da nossa redenção. E o homem, então, foi trazido de volta para Deus. Porque nós fomos destituídos daquela glória, daquela imagem, daquela semelhança que nós tínhamos de Deus, semelhança espiritual, moral, né, e emocional. Nós éramos poderosos, nós governávamos um planeta com autoridade e poder, tínhamos autoridade sobre 3 mundos, mundo espiritual, emocional e mundo natural, mundo físico. E a palavra de Deus diz que Jesus Cristo veio a esse mundo e não apenas nos redimiu, nos perdoou, mas ele nos devolveu a glória. Então aquele mesmo poder e autoridade que Deus nos deu no passado, ele nos devolveu. Só que tem um detalhe: em Adão este poder, esta glória funcionava naturalmente, mas em nós ela só se manifesta pela fé. Nós fomos, como eu acabei de dizer, feito um pouco menor do que Deus. E recebemos autoridade e domínio, mas nós estragamos tudo. Esta imagem de Deus em nós, esta semelhança, foi deformada. Presta atenção nisso aqui. Gênesis capítulo 3, versículo 7 em diante. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. A primeira coisa que aconteceu quando eles pecaram foi perder a inocência. Eles passaram a ter uma percepção distorcida da sua própria existência, do seu próprio ser. Eles tentaram esconder a vergonha que sentiram porque não eram mais inocentes. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Aquele casal que ansiava cada dia pela visita do seu pai, do seu senhor, do seu amigo, agora tinha medo dele, tinha vergonha e procurou se esconder da presença do Senhor. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu. Ora, Adão sempre esteve nu, mas houve uma mudança de status. Ele deixou de ser Senhor, ele deixou de ser semelhança de Deus para ser escravo do pecado e semelhança de Satanás. Parece duro eu falar uma coisa dessa, mas eu não falo semelhança física, mas semelhança moral, porque o homem sem Deus é capaz das piores barbaridades. E a história aí está para comprovar que isso é uma grande verdade. Depois que Jesus Cristo voltou, aconteceu uma mudança. Ele nos devolveu a nossa condição primitiva. Ele nos devolveu o status de semelhança de Deus. Não é? Imagem de Deus. Ele recebeu. O poder e a autoridade que ele tinha lhe foi devolvido. E agora nós precisamos, de fato, manifestar a nossa semelhança com Deus. Em 2 Coríntios capítulo 5, versos 16 em diante, olha só o que Paulo diz. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. As coisas velhas do pecado, da desobediência, da inimizade contra Deus foram destruídas, desfeitas pela cruz de Jesus Cristo. E agora nós somos de uma nova raça cujo modelo é Jesus Cristo. Nós temos sido formados à imagem de Jesus, varão perfeito, e como ele, também nos tornaremos pessoas perfeitas, porque enquanto estamos em Cristo, somos perfeitos.
e as nossas imperfeições humanas são removidas de nós a cada dia, e de fé em fé vamos crescendo conforme a imagem e semelhança desse Senhor, desse Jesus Cristo, desse homem perfeito, deste Deus humano. E não conhecemos a ninguém mais. Se eu era criminoso, bandido, prostituto, ladrão, corrupto, uma vez que eu entreguei a condução da minha vida a Jesus, eu morri para a velha natureza, morri para o pecado, e crucificado, sepultado com Cristo, ressuscito em glória para viver uma nova vida, um novo homem, à semelhança de Deus. Mas como é que nós manifestamos esta semelhança? Nós somos semelhança, mas como é que nós manifestamos esta semelhança? Nós manifestamos esta semelhança sempre que agimos como Deus. Ao subir para os céus, Jesus Cristo nos legou uma responsabilidade: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Então nós temos uma missão e uma procuração assinada pelo seu próprio sangue com a caneta da cruz. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E segundo Marcos, eles saíram em obediência ao Senhor Jesus, pregando a palavra, e ele cooperava com a pregação da mensagem através dos sinais que se manifestavam. O homem voltou a ser poderoso. Claro que aquele poder que Adão tinha era natural. Para Adão era tão natural se transportar de uma parte do planeta para o outro, projetar sua imagem, dar saltos de centenas de metros, uma força brutal de um ser sobre-humano, de um humano perfeito, capacidade de percorrer longas distâncias sem sentir cansaço algum. Este poder nos foi devolvido, mas só que agora ele só funciona por fé. Nós só manifestamos a semelhança de Deus quando agimos por fé. Paulo diz lá em Efésios capítulo 5, versículo 1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então precisamos imitar a Deus no poder, na autoridade, na santidade, na integridade. Nós só manifestamos esta semelhança quando agimos como Deus, quando somos misericordiosos e perdoamos aqueles que nos ofendem, quando somos compassivos e socorremos o aflito, quando usamos autoridade para libertar um oprimido, quando usamos o poder da palavra para trazer alguém de volta a Deus, quando somos generosos, quando somos misericordiosos, nós manifestamos a semelhança que nós temos com o nosso Pai. Recebemos a Cristo como Salvador, nos submetemos a Ele, e isso fez de nós novas criaturas, filhos de Deus. E no presente momento, nós não somos na realidade quem deveríamos ser, como diz João lá no capítulo 3 da sua primeira epístola, que não somos ainda, mas um dia seremos semelhantes a Ele. Jesus, pela ressurreição, tornou-se Filho de Deus. Hoje tu és meu filho, hoje eu te gerei. No dia da ressurreição de Cristo, ele deixou de ser filho do homem para ser filho de Deus. E no dia da nossa ressurreição, da nossa transformação em corpos gloriosos e imortais, deixaremos de ser homens sujeitos ao pecado para entrarmos na divindade, na imortalidade, na incorruptibilidade. Então, deste modo, seremos para sempre aquilo que fomos chamados para ser, semelhança e imagem de Deus. Então, quer se parecer com seu Pai, haja como Ele, perdoando aqueles que te ofendem, tratando com gentileza aqueles que são maus para contigo, usando de autoridade para curar os enfermos, expelir os demônios e para pregar o Evangelho. Deste modo, somos sim semelhança do nosso Deus. Eu sou o pastor Walter e este é o seu canal, o Polisor.